Olá, queridos, que Deus abençoe vocês de forma especial. Nós estamos com o propósito de estarmos sempre buscando a condução de Deus. Eu sou o pastor Antônio Alencar e quero trazer para você o resultado de uma oração. A oração, segundo a Bíblia, é falar com Deus. Nós temos N coisas a apresentar ao nosso Senhor. E quando nós apresentamos a Ele, nós vamos ver o quanto que as coisas elas acontecem de forma bem diferente. Quero compartilhar com você aqui um versículo da palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Esté, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté. Disse outra vez o rei a Esté, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, qual é o teu requerimento? Até metade do reino te dará. Observe claramente que a rainha Esté, ela ficou sabendo por Mordecai que os judeus estavam todos condenados, porque Amã ele tinha feito com que o rei assinasse um decreto para que todos os judeus eles fossem mortos. Então ela, sabendo do decreto, ela convocou o povo a orar, como também Mardoqueu, e ela jejuou, orou, clamou a Deus por um determinado tempo e depois ela se recompôs, colocou as suas vestes reais e foi à sala do trono onde o rei estava. A rainha ela se arriscou muito para que assim ela pudesse salvar o seu povo. E ela faz um pedido ao rei que ela convidou ele e Amã para um banquete. Então eles foram ao banquete da rainha. Então ele falou para a rainha pedir qual era o seu pedido. E ela disse que se ele retornasse novamente ao banquete no outro dia, ela lhe faria o pedido. O que eu quero chamar a sua atenção é para que o propósito da oração. Ela, sabendo que tinha um decreto, ela foi orar. Então, Tiago ele diz que no capítulo 5 que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. A oração, ela desbloqueia, a oração, ela leva o próprio Deus intervir a seu favor. A oração, ela muda pensamento e coração das pessoas. A gente observa que quando a rainha falou para o rei que ela estava condenada, que se ela tivesse sido vendida como escrava, ela aceitava. Mas da forma como foi feito, ela diz: nós fomos condenados à morte sem mesmo termos o direito de nós nos defendermos. A gente vai observar que o rei, a rainha, ela se colocou duas vezes em risco. Em primeiro foi quando entrou na sala do trono, que deveria ser morta sem o rei ter chamado. Segundo, ela revelou a sua verdadeira identidade. Porque quando ela foi ser, junto com as demais, selecionada, ela ocultou o seu verdadeiro nome de judia, porque o nome de Esté, da rainha Esté, ela era uma judia, o nome dela era Radassa, é um nome judeu. E ela se apresentou como Esté, que era um nome persa. Então, é quando ela revela a sua verdadeira identidade, dizendo que ela e o seu povo estavam condenadas, logo ela revelou quem era o povo. Eu sou uma judia. E o rei ficou tão enfurecido com aquela notícia que ela estava condenada,
que o rei procurou saber quem foi o mentor, quem foi a pessoa que trouxe essa condenação. E aí, nos versículos seguintes do capítulo 7, ela vai declarar quem foi a pessoa que tramou todo aquele ato hediondo, sorrateiro, ludibriando ao próprio rei a assinar um decreto, corroborar com seu anel, para que assim ele pudesse colocar em prática o seu plano perverso. Então a gente vai observar que a oração, ela tira até o sono das pessoas. Observe que o próprio rei, antes que a rainha fosse à sua presença, antes que ela convidasse, o rei faltou-lhes o sono. E ele pediu para que o escrivão, ele lesse uma crônica. E ele leu uma história de um homem que salvou o rei. Nas crônicas do rei estava escrito que um certo homem, ele avisou que o rei ia ser vítima de uma emboscada. Então o rei pergunta assim: o que foi feito por esse homem? E o escrivão disse: nada foi feito por ele. Então o rei homenageia esse homem chamado Mordecai ou Mardequi. E é exatamente um desses homens, esse homem é um dos que estava sentenciado à morte junto com a rainha. E o rei ficou tão enfurecido que a rainha que ele amava estava condenada e um homem a quem ele homenageou tinha uma forca no quintal de Amã esperando Mardequi para ser enforcado. Então, a oração, ela muda a situação. Observe que o quadro para o povo judeu era crítico e a forca já estava pronta, feita para Mardequi, o judeu. Observe que o rei sentencia Amã à morte, que a forca que era para Mardequi agora seria de Amã. Ou seja, Amã substituiu Mardequi na forca. E, consequentemente, nós vamos ver que o rei não podia voltar atrás no seu decreto, mas isso também não impedia do rei fazer um novo decreto para que os judeus pudessem se defender. E assim foi feito. Então, o que eu quero trazer para você é a oração, ela move o coração de Deus. O salmista, no Salmo 51, ele faz uma oração a Deus. Ele diz no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O salmista clama a Deus para que ele não retirasse dele o seu espírito, mas que ele viesse mudar o seu coração. Então, a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Então, você, a partir de hoje, dedique-se à oração para que Deus ele possa desbloquear, ele possa abrir porta, ele vai na frente te abençoando, te sustentando, dando-te livramento, dando graça, renovando as tuas forças. Senhor, aonde tiver uma pessoa agora que precisa do teu auxílio, que precisa de um socorro, que precisa ser alcançada pela tua mão, que há tanto tempo tem orado, tem pedido, tem clamado, mas o Senhor ainda não respondeu. E tem pessoas, meu Deus, que não tem força nem para orar, já tem apresentado tantas coisas a Ti e não tem recebido. Meu Deus, conforta, traz um refrigério para esse coração, para essa alma, para esta vida, para que essa pessoa ela possa entender que o plano de Deus ele se concretiza na vida daqueles que buscam. A Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Em nome de Jesus, visita esta pessoa agora
e que o Senhor possa dar graça a ele em nome